Olá, família Paz Church Santarém! Que alegria estarmos juntos em mais um culto de celebração. Hoje é dia de louvarmos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E fique ligado, pois está começando agora o nosso Paz News. Atenção! Você que está se preparando para o grande batismo nas águas, fique ligado, pois ele vai acontecer no dia 31 de maio. Para você se batizar, precisa passar por todo o trilho do batismo. Para mais informações, fale com seu pastor de rede. Vem aí! Marcha para Jesus 2025! No dia 7 de junho, vamos juntos declarar que Santarém é do Senhor Jesus, com grandes atrações. Pastor Marco Feliciano. Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Pastor Antônio Cirilo. E o adorador Cícero Oliveira. Tô na fé, felicidade. Saída da Praça Barão de Santarém e chegada na Praça da Bíblia. Realização Conselho de Pastores de Santarém. Dia 7 de junho, Marcha para Jesus. Unidos em Cristo, transformando Santarém. Você sabia que a nossa igreja ama Jesus e ama as pessoas? E toda semana recebemos milhares de pessoas em nossos templos. Mas ainda está faltando você, então se ligue nessa programação. Todo domingo temos cultos acontecendo em diversos horários por toda Santarém e região. Em nossa sede regional, acontece os cultos das 7, 9, 17 e às 19 horas. Fica localizada na Avenida Borges Leal, número 2213, bairro Aparecida. Na Catedral do Amor, às 19 horas e nos núcleos e campos em diferentes horários. Nas terças-feiras, nós temos o nosso poderoso Tadel, treinamento avançado de líderes. Nas quartas e sábados, nós temos milhares de células nos lares espalhadas por toda a cidade. A célula é um ótimo lugar para você conhecer novas amizades e se conectar com pessoas que vão te aproximar mais de Deus. Nas sextas-feiras, acontece a Sexta de Glória, um culto com cura, milagres e libertação. Venha fazer parte da família Paz Church Santarém, uma igreja que não para de crescer. Anotou tudo aí? O Paz News vai ficando por aqui. Mas antes, eu quero te lembrar de nos seguir nas redes sociais, @PazSantaremPA. Agora, abra o seu coração, pois teremos uma palavra poderosa para você e sua família. Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos ao nosso Campus Online. Hoje o nosso culto está incrível. Deus tem coisas poderosas para você hoje. Eu sou o pastor Mário Martins. Eu sou a pastora Lília Martins. E nós queremos conduzir você a esse dia maravilhoso, esse culto maravilhoso, onde você vai ter uma experiência incrível com Deus. É verdade, fique ligadinho, fique até o final, prepare o ambiente aí do seu lar para que você possa ministrar o coração do Senhor e receber uma palavra muito forte do coração de Deus para a sua vida. E se você puder, já manda esse link no grupo do WhatsApp para todos os seus amigos e familiares, porque agora nós vamos louvar ao Senhor. Vamos louvar! Nós louvamos ao Senhor nessa tarde, porque sua palavra diz que Ele faz coisas maravilhosas. Você pode celebrar o Senhor? Aleluia! O Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em Ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Diga! Eu grato sou por tudo que tens feito. Eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível. Eu te agradeço. Eu te agradeço.
Somos gratos, Senhor, porque a sua graça nos alcançou e hoje temos vestes de louvor, aleluia! Queridos, estamos de volta depois desse louvor poderoso. Eu quero só lembrar você que esse mês de maio está concluindo, né? Mas dia 31 tem o batismo nas águas. Então você que não batizou ainda, existe o trilho do batismo, que é uma preparação para que você possa compreender o que é o batismo e você descer as águas compreendendo a importância do batismo. E logo no mês de junho, nós teremos a nossa grande e poderosa conferência de missões. O pastor Elson Mota, de São Luís do Maranhão, vai estar ministrando a palavra, vai ser demais. Eu quero encorajar você, entrada franca, será na Catedral do Amor, 13 e 14 de junho. Eu quero te encorajar você a estar conosco na nossa poderosa conferência de missões. E aproveitando esse gancho já, eu quero orar por você, você que vai ofertar, você que nós temos o QR Code aqui na nossa tela, onde durante todo o culto você pode contribuir abrindo o app do seu banco e acessando, né, a sua conta, você pode semear no reino de Deus. Nós temos aprendido tanto sobre o poder da semeadura, né, sobre que melhor é dar do que receber. Você gosta de receber? Você gosta? É tão gostoso receber um presente, né? Mas a Bíblia diz que melhor é dar, porque só dá quem tem. Se você não tem, você não tem como dar. Mas aquele que dá, ele vai receber muito mais, porque quando eu estou semeando, o Senhor vai providenciar para não faltar nas minhas dispensas, na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, em nome de Jesus. Minha esposa vai estar orando agora pela oferta e abençoando a sua vida. Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te dar graças pela oportunidade de exercer a nossa generosidade em ofertar ao Senhor, em dizimar com nossa fidelidade a Ti. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa nos dar a graça de sermos bons administradores daquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos, e nós abençoamos Teus filhos em o nome do Senhor Jesus. Diga amém. Amém. Não há outro Deus que se compare. A tua palavra diz que não há na terra, não há no mar. Podemos procurar em qualquer outro lugar, mas nunca se ouvirá de um Deus como o Senhor. Nós te adoramos, Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Pelos cravos em suas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração,
castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Você pode cantar. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegrem. Eu sou livre. Eu sou livre. Somos livres. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Só as vozes chegar. Eu sou livre. Declare. Eu sou livre. Nada além do sangue. Somos livres. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue. Com toda a intensidade do seu ser, declare. Eu sou livre. Glória a Deus. Quero convidar você para esse momento muito especial, onde nós vamos receber a palavra do Senhor. Abra o seu coração e seja poderosamente ministrado. Essa é a palavra de hoje. A gente vai fazer um devocional no primeiro Salmo, no Salmo 1. Quantos conhecem o Salmo 1? Nós vamos dar uma passeada aqui pelo Salmo primeiro, em todos os versículos. E nós contamos aqui com a direção do Espírito Santo para que Ele possa falar conosco algumas coisas que estão dentro desse Salmo tão poderoso que está disponível para nós na Palavra de Deus. Mas antes eu queria fazer mais uma oração com você, sentado mesmo, se você puder fechar os seus olhos. Senhor, nós queremos Te louvar nessa manhã. Obrigado, Pai, por mais um dia, obrigado por mais uma oportunidade de viver os Teus propósitos e, acima de tudo, obrigado pelo Teu Espírito que habita em nós. E como igreja nós estamos reunidos nessa manhã para juntos podermos cultuar o Senhor, exaltar o Teu nome. Tudo aqui aponta para Ti, Senhor, aponta para o Senhor, para o Teu governo, para o Teu reinado. Deus, nós estamos aqui porque nós somos Teus filhos adoradores. Nós já cantamos, nós já ofertamos em forma, Senhor, de adoração a Ti. E nesse momento, nos presenteie, Pai, com a Sua palavra revelada. Fale os nossos corações profundamente, não apenas para termos conhecimento, não apenas para termos informações. Agora, o mais importante e o que mais queremos
é sermos trabalhados por Ti, é sermos transformados pela Tua palavra. A Tua palavra é poder. Senhor, então, Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar para fazer conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pessoal, então vamos lá. Salmo 1, quero ler contigo aqui o salmo inteiro. Você pode acompanhar, deve aparecer no telão, ou na sua própria Bíblia também, você pode acompanhar juntamente. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu vou só ler para você o versículo 1 na Bíblia, versão A Mensagem, que é bem interessante. E não é uma Bíblia que eu leio tanto assim, porque eu acho que ela desfoca um pouco dos originais, mas é interessante a gente ver uma outra abordagem na Bíblia, A Mensagem, e é bem interessante porque é bem contextualizada com os dias de hoje. Como Deus deve gostar de você? Você não aparece do bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. É uma Bíblia bem diferente. Eu gosto muito dos salmos, na verdade, os salmos, para mim, tem tipo uma memória afetiva, é isso que se fala, é assim que se diz, quando você tem uma lembrança boa do seu passado, com a sua família. Então, eu tenho uma memória afetiva muito grande com os salmos, porque eu fui criado numa casa onde isso é muito lido, muito ministrado, muito falado, normalmente, até hoje. A minha mãe, todas as vezes que a gente vai sair de casa, a gente tem que orar. Em qualquer situação tem que orar. E a maioria das orações que a minha mãe faz, se ela tiver uns minutinhos a mais, ela vai recitar um salmo antes. Ou o Salmo 91, ou o Salmo 46, ou o Salmo 27. Então eu tenho uma memória afetiva desde a minha infância com os salmos. A gente, antes de aprender a ler lá em casa, a minha mãe fazia a gente decorar vários salmos. E esse salmo foi um deles que eu e minha irmã, ainda na infância muito recente, muito novos ainda, nós decoramos o Salmo 1. E é claro que quando a gente criança, a gente decora os salmos, às vezes são só palavras, umas atrás das outras, a gente consegue... é muito importante a gente ministrar isso para as crianças, né? Porque a Bíblia fala... Ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo depois, quando envelhecer, não se desviará dele. Isso é verdade, porque você pode até querer sair do caminho, mas o caminho não sai de você. Porque você foi ministrado desde criança as verdades da palavra. Mas quando a gente vai crescendo e entendendo a palavra, essas palavras que contém o Salmo, elas vão tomando significado para as nossas vidas. A gente vai tentando entender mais profundamente o que Deus vai e quer falar conosco através da sua palavra. E os Salmos, de fato, é um livro muito rico dentro da palavra de Deus. Tanto que, depois a gente pode até confirmar isso, mas eu creio que os Salmos são os textos mais repetidos ou relatados no Novo Testamento. Então, é uma fonte de riqueza, de sabedoria, de conhecimento e de ministração e de profecia, inclusive, em toda a palavra de Deus. Por isso que é tão importante a gente olhar os salmos
de uma forma mais profunda. E é isso que eu pretendo fazer hoje juntamente com os irmãos. O capítulo 1, diferente da maioria dos salmos, não é um salmo, não é um cântico, ele não é um cântico de adoração, ele não é um cântico de louvor, ele não é um cântico, ele não são palavras ou orações de clamor a Deus, não, pelo contrário. Salmo 1 é um salmo de sabedoria. Ele é muito mais parecido com provérbio do que com salmos, porque ele nos dá verdades assim, muito profundas, ele constrói uma narrativa que mostra ali causas e consequências. Eu falei que essa mensagem de hoje eu não escolhi um tema propositalmente, porque eu queria falar sobre todo o salmo. Mas se a gente fosse escolher um tema, a gente poderia pegar o último versículo, que é o versículo 6, que diz: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então poderia ser o tema, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Se fosse um tema mais contemporâneo, eu poderia falar duas receitas. Uma receita para você se dar bem, uma receita para você se dar mal na vida. O Salmo 1, ele mostra as duas formas de você escolher viver a sua vida, debaixo da bênção de Deus ou longe da bênção de Deus. Se nós estamos debaixo da proteção de Deus, certamente, como diz, o caminho dos justos é um caminho de prosperidade, é um caminho de bênçãos, é um caminho de vitória. Mas, ao contrário, aqueles que estão nessa relação, chamados de ímpios, são aqueles que não temem a Deus, que não obedecem à palavra de Deus, não honram o Senhor. Infelizmente, eles estão desprotegidos da bênção do Senhor, das mãos do Senhor. E como diz também no Salmo 91, ele não vai descansar à sombra do Onipotente. Por quê? Porque ele não está no esconderijo do Altíssimo. Então, esse salmo tem essa finalidade de nos alertar, de nos mostrar e nos lembrar que somente caminhando com o Senhor nós seremos abençoados. Eu quero perguntar, quantos querem permanecer debaixo da bênção de Deus? Dê um glória a Deus aí bem forte. E pode dar também um aplauso bem forte também a Jesus. Outra coisa interessante também sobre esse salmo, que é um salmo de autoria anônima. Os teólogos, eles não têm certeza sobre quem escreveu esse salmo. Alguns acham que foi Davi que escreveu por causa da posição que ele se encontra dentro do livro, sendo o primeiro salmo, depois, em seguida, vem Salmos de Davi. Mas há dúvidas sobre isso. Existe uma outra corrente teológica que acredita que esse salmo foi um salmo escrito pós-exílio babilônico, porque é um salmo que valoriza demais a palavra de Deus, a Torá, então a Bíblia dos israelitas, como uma fonte de reforma, como uma fonte de regulação da vida do homem, porque aqui nesse salmo a palavra de Deus é exaltada. Quando a gente pensa na reforma que foi feita por Deus sobre o seu povo pós-exílio babilônico, a gente vai lembrar de pelo menos de 2 livros da Bíblia, ou de 2 personalidades na Bíblia importantes, que foram Esdras e Neemias. Eles foram 2 reformadores, não apenas reformadores porque eles reconstruíram a cidade, né? Um ajudou a reconstruir o templo, outro ajudou a reconstruir os muros. Não foi esse tipo de reforma apenas, mas uma reforma no coração do povo. Uma reforma, sabe, de levar o povo de volta para Deus. E a forma que eles fizeram isso foi através da leitura da palavra de Deus. Esdras, ele trouxe de volta os escritos da palavra de Deus, ali das leis de Deus, e ele começou a ler para o povo, e naquela leitura o povo começou a se arrepender. E eles começaram a ter outras atitudes diferentes das quais estavam tendo depois do exílio. Porque mesmo depois daquele sofrimento todo, de tantos anos ali exilados, fora da sua cidade, e isso aconteceu pelas mãos dos babilônios, eles foram saqueados, eles foram mortos, eles foram destruídos, eles foram escravizados, e agora voltando para a sua cidade, a palavra de Deus é exposta, e eles começam a mudar. Eles começam a entender que vale muito mais a pena obedecer a palavra de Deus do que andar em desobediência. E isso é importante para nós hoje, irmãos. Nós precisamos voltar a observar a palavra de Deus.
Lá no Salmo 119, o salmista escreve, faz uma pergunta: como o jovem pode santificar a sua vida, santificar ter uma vida de santidade? E ele fala, observando o seu caminho de acordo com a palavra de Deus. Nós precisamos colocar os nossos caminhos de acordo com a palavra de Deus. Porque só assim o Espírito Santo vai ter caminhos para reformar a nossa vida. Tem muito crente que quer conquistar uma vida de vitória. Quando eu digo vitória, é uma vitória espiritual, de santidade, pela força do próprio braço. A resposta é que você não vai conseguir. Porque a vida que agrada a Deus é gerada pelo próprio Deus em nós. O apóstolo Paulo escreve lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, portanto, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí ele fala, a vida que agora vivo na carne, viva pela fé no Filho de Deus. É uma vida em comunhão com o Espírito Santo. Isso acontece através da impressão da palavra de Deus em nossos corações. Jeremias também fala sobre isso, sobre nós temos a impressão, sabe, da palavra de Deus em nossos corações. Somente assim o nosso coração de pedra será trocado por um coração quebrantado, um coração de carne. E hoje é o tempo, amados, de nós voltarmos à palavra. Quantos concordam? Digam amém. Então vamos aqui para o Salmo 1. Ele começa com a palavra bem-aventurado. A maioria de nós que estamos há mais tempo na igreja sabemos sumariamente o que significa a palavra bem-aventurado. A palavra bem-aventurado nós traduzimos por feliz. Feliz é o homem, mas também é contentamento. É o homem que tem contentamento. Ele é bem-aventurado. Essa palavra no hebraico é a palavra esher, que significa justamente isso, feliz ou contentamento. Mas quando nós aprofundamos mais no significado da palavra do Salmo, nós entendemos que essa palavra também significa, é o homem que anda em correção diante de Deus. É o homem que tem uma vida reta diante de Deus. A consequência dessa palavra, de você ser feliz ou ter contentamento nas coisas de Deus, é quando você decide andar em retidão diante do Senhor Jesus. Então, é o significado da palavra esher, que significa bem-aventurado. No hebraico, essa palavra, ela está no plural, então significa uma bênção completa. É uma bênção em todas as áreas das nossas vidas. Não é uma bênção parcial, não é uma bênção no singular. Não é só você ter dinheiro. Essa é uma parte da bênção. Não é só você ter saúde, como muitos de nós, ou todos nós deveríamos cuidar da nossa saúde para preservar aquilo que nos deu. É uma bênção ter saúde. Quem já perdeu a saúde de alguma forma, sabe o sofrimento que é. Como nós valorizamos estarmos saudáveis quando estamos no hospital, por exemplo. Ou quando estamos passando por dores. Ou quando estamos infectados por um vírus cruel, como houve a época do Covid, tivemos tantos medos, tantos temores, principalmente quem foi infectado pela Covid, ficou com medo de morrer, perdeu a respiração, e você valorizou a tua respiração limpa, coisa que você nem percebia que tinha antes. Mas essa palavra aqui, bem-aventurado, é uma bênção completa. Diga para o seu irmão, Deus tem bênçãos completas para você. Aí você diga, amém, irmão. Amém, pessoal? Então, é uma bênção no plural, uma bênção em todas as áreas da vida. Mas como nós vamos receber essa bênção completa? E ele continua dando uma relação do que nós devemos fazer e do que não devemos fazer para termos a bem-aventurança. Para experimentarmos essa felicidade, que não é uma felicidade momentânea, que o mundo pode oferecer, mas é esse contentamento em Deus. E ele continua o versículo dizendo, bem-aventurado o homem que não anda, diga, não anda no conselho dos ímpios, diga, não se detém, diga mais forte, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta, diga, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele dá 3 conselhos logo no primeiro versículo. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta.
É interessante que se você pegar essas 3 ordens que o salmista escreve, coisas que nós não devemos fazer para termos a bênção completa, parece que, ao contrário disso, se você anda, se você se detém e se você se assenta, parece uma progressão, parece uma pessoa que está progredindo numa vida de pecado. A pessoa começa a andar numa direção errada, aí por algum motivo ela se ilude, ela se encanta naquele caminho errado que ela tomou, então ele se detém naquele lugar, ele permanece naquele lugar, e ele daqui a um tempo se torna tão à vontade, naquele local distante do Senhor e da vontade de Deus, que agora é um caminho de pecados, um caminho de maldição, um caminho que ele não ouve mais a voz de Deus, não enxerga mais a Deus, que ele fica tão tranquilo que ele se assenta lá. Infelizmente, tem muitos crentes que não eram para fazer, que estão fazendo esse caminho. E o salmista diz: não ande, não se detenha lá e não se assente nesse lugar. As pessoas que entram por esse caminho, que pode ser várias portas do inferno, inclusive, são pessoas que você olhava assim e daqui a pouco você se surpreende e fala: como é que esse pai de família, como é que esse irmão, esse marido entrou num caminho de adultério tão terrível assim? E normalmente não é da noite para o dia. Primeiro ele começou a caminhar naquela direção, depois ele se seduziu por aquilo, ele parou, e ele permaneceu ali, e daqui a pouco ele está tão à vontade que ele, como diz ali na Bíblia uma mensagem, ele sentou lá na mesa do bar. Ele ficou à vontade naquele pecado terrível. A gente poderia falar de quem começa a se alcoolizar, ou se drogar. Eu vou falar um segredo para vocês, porque não está sendo transmitido online. Você sabia que tem crente que começa a entrar por um caminho de alcoolismo depois de crente? Eu estou te escandalizando, mas estou falando verdade para você. Eu conheço pessoas que, sendo crente, entraram por um caminho de alcoolismo. Porque falaram assim para ele: não tem nada a ver você tomar uma taça de vinho. Eu não quero entrar nessa discussão se tem a ver ou não, mas eu estou falando de pessoas que entraram por um caminho, se detiveram naquele caminho e depois se assentaram naquele caminho. Eles progrediram uma caminhada no pecado. Porque alguém falou para ele: não tem nada a ver, não tem nada demais, a Bíblia fala apenas para você não se alcoolizar. Mas em que momento ele descobre o limite entre a sobriedade e a embriaguez? Porque não existe uma medida certa, cada um vai ter a medida para se embriagar ou não, quando ele começa a tomar uma bebida alcoólica. Quantos concordam comigo? Então a gente não pode nem dizer que é uma taça de vinho, ou 2, ou meia, ou 50 centavos. A gente vê os jovens mudando a mentalidade, e eu fico muito preocupado que tem jovens na igreja cristãos progressistas, ideologicamente. Muitos voltados para o lado esquerdo dos vieses ideológicos. Porque esse pensamento progressista é um pensamento muito sutil que começa a relativizar a verdade da palavra de Deus, como, por exemplo, aborto. Pode ou não pode matar uma criança no ventre, dependendo da circunstância da mãe ou da família? Outras questões que eles vão relativizar no progressismo, o tipo de comportamento que a Bíblia fala de santidade, seja para heterossexuais ou para homossexuais. Porque uns falam: não tem problema nenhum eu ter sexo antes do casamento com a minha namorada, ou ele falar com o meu namorado. Ambos são pecados diante de Deus, mas começa a relativizar por causa de um pensamento libertário, mas totalmente longe da palavra de Deus. Libertário que leva para o pecado e leva para a destruição.
Mas não é a verdadeira liberdade que Cristo nos oferece, que existe responsabilidade na liberdade que Cristo nos deu. Quantos concordam? Só que esse jovem que começa esse pensamento que eu estou dizendo, né, com esses vieses muito comprometedores, talvez ele só entrou numa faculdade pública. E eu não sou contra a faculdade, eu entrei numa faculdade pública, mas Deus tem misericórdia de mim. E ele começa a entrar por um caminho que não estou falando da faculdade, do estudo em si. Eu estou falando do ambiente que ele entra. E daqui a pouco ele mudou a forma de pensar, mas não foi daqui a pouco, irmãos, entenda. Foi um caminho de progressão, porque ele não era para caminhar naquele lugar, ele não era para se deter naquele lugar, ele não era para ficar à vontade no seu coração naquele lugar. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. E quando nós somos o sal, nós vamos contrapor a um sabor sem graça que existe lá fora. Vai ter um choque de realidade. Quando nós somos luz, nós vamos denunciar as trevas que existem em determinados lugares. E a luz no meio das trevas incomoda muito. Você já esteve num lugar escuro, totalmente escuro, talvez o teu quarto, né? Você está pronto para dormir, o quarto todo escuro. As pessoas falam da higiene do sono. O quarto totalmente escuro, sem nenhuma luz, nem luz azul, nem aquela luz, até a luz do ar-condicionado dizem para você colocar um esparadrapo em cima para não atrapalhar teu sono, os especialistas. Aí, de repente, o teu marido, porque as esposas nunca fazem isso, só os maridos fazem, acende a luz com tudo, aí dá aquele impacto nos seus olhos, você fala, meu Deus, que loucura, por que você fez isso? É porque a luz, ela incomoda as trevas. Então, nós devemos saber o caminho que nós estamos andando, saber o local que nós estamos estacionando a nossa vida, e o pior de tudo, se você está se assentando em rodas erradas. Em que mesas você está se assentando? E aqui o salmista ele vai esclarecer sobre o caminho, sobre onde você para e sobre onde você se assenta. Então a primeira coisa que ele fala sobre o conselho dos ímpios. Não ande no conselho dos ímpios. Isto é, não dirija a sua vida de acordo com o conselho dos ímpios. Pastor, que conselhos são esses? São todas as outras vozes que não é a voz de Deus. Existem muitas vozes no mundo. Existe a voz, sabe, do meio social que nós vivemos, do sistema mundano que nós vivemos, e essa voz é amplificada pelas redes sociais, pelos formadores de opinião, pelos influencers da internet, do YouTube, do Instagram, pelos jornalistas que estão nas grandes empresas de comunicação, ditando a opinião e o comportamento da sociedade. Essas vozes estão nas instituições de ensino, que foram aparelhadas pelo sistema, que estão formatando formas de pensar conforme se pensa lá fora, e não tem nada a ver com as coisas de Deus. Essas vozes podem ser o seu próprio consciente ou subconsciente, que pode estar corrompido pelas coisas do mundo, e nem tudo aquilo que você pensa, acredita ou foi ensinado significa que esteja certo. É por isso que nós temos que passar a nossa vida, a nossa mente, nossos pensamentos no scanner da palavra de Deus, para saber se está tudo bem. Essas vozes podem ser ideologias anticristãs, que eu acabei de falar, que são ensinadas em todos os lugares. Essas vozes podem ser religiões falsas. Tem muito crente sendo enganado por religiões falsas, por heresias, que pessoas que se dizem pastores e profetas e apóstolos e mestres têm voz em púlpitos, têm vozes em internet, em redes sociais, e como eles falam bonito, e como eles são persuasivos, e têm uma boa oratória, e demonstram um certo nível de conhecimento enganoso,
Muitas pessoas acreditam e estão seguindo essas vozes. É por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus para não ser enganado. Então existem muitas vozes que querem nos dar conselhos. E aqui o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda, diga, não anda segundo o conselho dos ímpios. A única voz confiável para a minha vida e para a sua vida é a palavra de Deus. Eu quero te perguntar, você tem mergulhado diariamente na palavra de Deus? Responda para si mesmo. Ou você é um crente superficial? Ou você é aquele tipo de crente que o apóstolo Paulo escreveu, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês são crianças ainda. Vocês são infantis, porque vocês não estão se alimentando devidamente da palavra de Deus. Então eu não posso vos dar alimento sólido, eu tenho que dar leite para vocês, porque são bebês ainda. E amados, está na hora da gente crescer. Quantos podem dizer amém? Como é que o crente cresce? O crente cresce mergulhando e se alimentando na palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Dê mais um aplauso bem forte ao Senhor. Salmo 119, versículo 24 diz: também os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Olha essa declaração do salmista no Salmo 19, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Eu não frequento, é claro, não tenho motivos para frequentar salão de beleza. Eu não tenho hábito, eu admiro até certo ponto alguns homens que vão para manicure, colocar a mão no potinho d'água. Mas não põe mais a mão, agora é um cremezinho que passa, né? As coisas estão modernas. Tem homens que frequentam, não tenho nada contra. E até as coisas sobre meu cabelo resolvo em casa mesmo. Mas eu já ouvi mulheres falando que as mulheres têm que vigiar muito nos salões de cabeleireiros, né? Porque eu já ouvi dizer que lá não é um local bom para se receber conselhos. Porque as mulheres sentem muita vontade lá, é tipo uma terapia em grupo, né? Os salões de cabeleireiros. E você vai ouvir várias vozes lá. E de repente uma mulher vai reclamar, sabe? Porque o marido não está tão legal assim em casa. Ou porque o marido errou. E possivelmente ela vai ouvir de alguém que está lá, que não tem os princípios de Deus. Deixa ele ser boba, menina. Põe um par de chifre logo nesse homem. Eu já ouvi dizer que isso acontece em ambientes assim. Tem que ter muito cuidado que tipo de conselho você ouve. Qual o caminho que você escolheu para ouvir os seus conselhos? Ouvir conselhos. E eu quero perguntar, quem são os seus conselheiros? Porque, é claro, eu vou meditar na palavra de Deus, não significa que eu não possa ouvir pessoas. Eu preciso escolher as pessoas das quais eu vou ouvir. Eu preciso ter mestres, eu preciso ter discipuladores, eu preciso ter mentores, mas eu preciso escolher as pessoas que eu quero ouvir, porque eu preciso saber se elas estão falando de acordo com a palavra de Deus. Agora, se você está acolhendo pessoas, seja lá no Instagram, seja no YouTube, seja na tua vizinhança, na tua família, ou qualquer outra pessoa, que não está conforme a palavra de Deus, você está correndo um grande perigo, porque você está seguindo o conselho dos ímpios. Segundo, ele fala para a gente não se deter no caminho dos pecadores. O Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós precisamos também ter muito discernimento sobre o caminho que eu estou escolhendo andar para eu não estacionar no caminho dos pecadores. Está lembrado do sobrinho de Abrão, chamado Ló? Chegou o momento que eles não podiam continuar caminhando juntos. Aí o que acontece? Abraão fala: Ló, a gente vai ter que separar, não está dando certo, nossos servos estão brigando entre si, nós somos muito grandes,
nós temos muitos empregados, muito rebanho, então a gente tem que separar. Você pode escolher o local que você quer ir. Aí ele olha o horizonte, de um lado ele vê, sabe, deserto, areia, sequidão, lugares feios, áridos. Do outro lado ele vê campinas verdejantes, prosperidade, as pessoas aparentemente felizes lá, festejando. Ele não pensou duas vezes, ele escolheu as campinas do Jordão. E a Bíblia fala que aquele local era Sodoma e Gomorra, aonde imperava o pecado. E mesmo assim, possivelmente ele sabia tudo o que acontecia lá. Ele escolhe para lá, por quê? Porque ele escolheu de acordo com a sua vista, com os seus gostos, com a sua vontade. E aqui o salmista ele fala: não se detenha no caminho dos pecadores. E ele permanece, ele vai para lá, ele permanece lá. Ele leva sua esposa para lá, ele leva suas filhas para lá. E lá sua família é totalmente destruída por causa de escolhas erradas, decisões erradas. Ele poderia até ter se enganado e ido para lá. Mas assim que ele colocasse seu pé e visse a realidade daquela cidade, daquela terra, ele tinha a oportunidade de sair de lá. E tem muita gente que está escolhendo permanecer no caminho dos pecadores, sabendo que o final da história, se a gente vê a história de Ló, é uma história de fracasso, de vergonha, de destruição. Ele chegou ao ponto de oferecer as suas 2 filhas para os homens daquela cidade abusarem. No final da história, foi as suas filhas que abusaram dele. De tanta perversidade que houve no coração, ele contaminou a sua família, a sua vida, a sua história e o seu destino naquele lugar. E eu quero te perguntar, qual é o caminho que você estacionou a tua vida? Você realmente precisa permanecer lá? O terceiro lugar, ele fala para a gente não permanecer lá, sabe, não sentar na roda dos escarnecedores. Irmãos, tem crente ainda que está no meio dos zombadores de Deus, dos zombadores da igreja, dos zombadores do evangelho, e se divertem lá. Eu quero te perguntar, o que está acontecendo contigo? Eu não estou dizendo que você tem que brigar com as pessoas, estou dizendo que você tem que defender Deus. Deus não precisa de defesa. Deus é todo poderoso. Eu estou dizendo como que você se sente à vontade numa mesa dos zombadores. De pessoas que falam, criticam, e você bate palmas, que na tua igreja, tua liderança rouba, que pastor é ladrão, que crente é safado sem vergonha, como dizem lá fora. Que zombam das coisas de Deus, que escarnece do evangelho. E eu não estou dizendo que você tem que ser um crente escapista. O que é escapista? Aquele que quer ir logo para o céu e não entende sua função no mundo. Não, eu falei no início, nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós vamos estar nesses lugares, mas nós estaremos lá para fazer a diferença e não para ser conivente com a zombaria que o mundo tem. Amém, pessoal? Bom, diga assim, misericórdia. Spurgeon diz: se vocês têm alguma palavra ruim para os seguidores de Cristo, despeja-na sobre mim, mas saibam disto: vocês ouvirão, quer gostem ou não, eu amo a Cristo. Será que no teu local de trabalho, onde tem a zombaria, onde tem a roda dos escarnecedores, a roda da pornografia, a roda da mentira, a roda do engano, a roda da murmuração, da reclamação, a roda do ataque sobre a igreja do Senhor Jesus, sobre o próprio Deus, qual é a tua posição? Você fica lá igual um cordeirinho indefeso? Ou você se posiciona como aqui Spurgeon, o príncipe dos pregadores? Ele diz: se você tem alguma coisa para falar sobre os seguidores de Cristo, coloque sobre mim, porque no meio deles eu vou dizer: eu amo a Cristo. Eu não vou ficar calado. Eu vou declarar que Cristo, que o Senhor é Rei sobre toda a terra, sobre todo lugar. Quantos concordam? Dê um aplauso bem forte a Jesus. Vamos acelerar aqui. O que o homem justo faz?
Versículo 2: mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Em outra versão da Bíblia fala, mas a sua paixão está na lei do Senhor. O próprio Jesus, ele vai dizer para nós lá em Mateus 6:21, porque onde estiver o seu tesouro, lá também estará o seu coração. Aonde está o seu coração? O salmista declarou, o meu prazer, a minha paixão está na lei do Senhor. E na sua lei eu medito de dia e de noite. Eu gosto muito de futebol, gosto de verdade. E tenho um time, torço por um time. Não vou dizer para não envergonhar os outros torcedores aqui, porque meu time sempre ganha mais do que os outros. Isso é fato. Ó, desafio. Mas, irmãos, eu tenho que guardar meu coração. Porque a minha paixão não pode ser maior pelo meu time, que nem depende nada de mim. Eles são jogadores profissionais, eles que ganham dinheiro, né? E a gente é muito bobo ficar torcendo e sofrendo por uma coisa que os caras são milionários. Quer perca ou quer ganha, continua ganhando muito dinheiro. Mas eu tenho que guardar o meu coração para que a minha paixão não seja maior lá no futebol do que na palavra de Deus. Você tem que ter cuidado para que a sua paixão não seja maior pela sua família. Embora seja muito bom amar a família, é bíblico amar a família, mas não mais do que o Senhor. Você tem que ter cuidado para a sua paixão não estar nas riquezas, no dinheiro, na sua conta bancária, ou no carro que você acabou de comprar, ou na fazenda que você adquiriu, ou na casa de praia. Porque tem gente que está perdendo o relacionamento com Deus, porque passaram a idolatrar outros ídolos. Tem crente que critica outras religiões, porque dizem que são idólatras, mas a nossa igreja e nosso meio tem um monte de idólatras. Idólatras do dinheiro, idólatras do bem material, idólatras do prazer. Essa palavra significa hedonista. Idólatras da amizade. Idólatras do time de futebol. Mas aqui, o caminho do justo, o caminho da bênção, é o quê? É amar a palavra de Deus, que a nossa paixão seja a lei do Senhor. E aqui ele completa, e na sua lei medita de dia e de noite. Existem 2 momentos no dia que você precisa meditar na palavra. Somente 2, não precisa mais do que isso. De dia e de noite. Se você meditar de dia e de noite, está tudo bem, é todo tempo. Não é muito esforço, não é muita exigência. É de dia e de noite, porque o salmista diz que esse é o caminho dos justos serem abençoados. Versículo 3. Ele será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e cujas folhas não murcham, e tudo o que faz prosperará. Esse versículo aqui tinha que ser escrito por um habitante da região amazônica como nós. Existem várias metáforas na nossa frente que mostram isso. Eu não sei se aqui no Pará, mas lá no Amapá, tinha muitos buritizais. Você sabe o que é um buritizal? Também tem muitos açaizais nativos. Aqui também tem. É só você ir pelo rio. Aí quando você vê um buritizal nativo, você se liga logo assim, ali tem água. Porque eles são nativos das regiões de água. Assim como os açaizais nativos, eles precisam estar na beira de um rio, né, de um igarapé, para ter vida. E é justamente isso que o salmista está escrevendo aqui. Ele diz, é como a árvore plantada junto a ribeiros de águas. Porque aqueles que estão plantados junto a ribeiros de águas, eles têm força e estabilidade. Se você quer ter força e estabilidade na sua vida, aprofunde as suas raízes nas águas da palavra de Deus. E toda vez que você ouvir na palavra de Deus, ou ler na palavra de Deus, sobre água, se refere também à palavra de Deus. Porque a palavra é a água que lava a nossa alma, que lava o nosso espírito, que nos purifica. Se você quer ter força
estabilidade na sua vida, para ter decisões certeiras, para você não cair no engano, para você não ser ludibriado pelos demônios, pelas pessoas más, pelo sistema do mundo. Aprofunde as suas raízes onde tem as águas da palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Ele continua dizendo, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Quantos querem ter uma vida de frutificação? Amados, frutificar para o crente não é uma opção, é uma obrigação, é uma consequência de você estar com as suas raízes nas correntes das águas. A planta, a árvore que está um buriti que está no meio lá dos outros buritis, lá no buritizal, plantada ali nativamente, naturalmente, na beira do igarapé, ela não precisa se esforçar para dar fruto. Ela vai dar fruto. Se não tiver nenhuma ação contrária do homem, principalmente, contra a natureza ou contra ela mesma, ela vai dar fruto. Por quê? Porque ela está sendo alimentada todo o tempo. Ela vai ser saudável, portanto, ela vai frutificar. E quando eu digo que o crente, obrigatoriamente ele frutifica, é porque Jesus, lá em João capítulo 15, ele vai falar sobre isso, que todo ramo que está ligado a ele dá fruto, e o fruto permanece. É inevitável frutificar. E quando eu falo de frutos, pode ser em vários sentidos. O fruto de você ganhar outras vidas para Jesus, da tua vida ser um canal de Deus para frutificar em outras vidas que servem a Deus, mas também o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 vai falar sobre o fruto do Espírito. Será que naturalmente em você, por causa da ação da palavra, que é a água, que está, banhando ali as nossas raízes, alimentando as nossas raízes, será que naturalmente nós estamos vivendo o fruto do Espírito? Ou para você vencer a ira é um esforço muito grande? Será que para você vencer o ódio, que é o contrário do amor, é um esforço muito grande? Será que para você vencer a tristeza, que é o contrário da alegria, tem sido um esforço muito grande? Nós temos que nos perguntar essas coisas, como estão entendendo? Porque se eu estou plantado junto a ribeiros de águas, eu vou frutificar os frutos do Espírito. E o fruto do Espírito você pode ler lá em Gálatas capítulo 5, que é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, e vai embora, muita coisa, domínio próprio. Quando a gente começa a fazer muita força para produzir o fruto do Espírito, possivelmente nós não estamos plantados devidamente nessa corrente de águas. Vocês estão aí, pessoal? Sim ou não? Está dando para entender ou está complicado? Tudo certo? Sim ou não, pessoal? Frutificação, terceiro, fala, as folhas não murcham. O que é isso? Uma vida de abundância. João 10, versículo 10. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Suas folhas não secam. Se eu não me engano, eu não pesquisei, mas eu vou lembrar lá do meu ensino primário, que hoje é o fundamental. Se eu não me engano, o pessoal que está estudando para o Enem, as folhas basicamente servem para as plantas respirarem. Eu penso que seja isso. Mas uma planta seca, ou uma folha seca, ela não tem vida. Ela não respira devidamente. E ela morre. Se você quer ter vida e vida em abundância, o teu caminho é estar plantado junto a ribeiros de águas. Só quem crê, diga glória a Deus e dê um aplauso bem forte ao Senhor. Vamos lá. Mas qual é o caminho dos ímpios? Versículo 4. Aí o salmista ele é categórico em dizer: porém os ímpios não são assim. Não são assim como? Não são como os justos. Porque os justos, eles são como? A árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem. O ímpio não é assim. Aí ele fala, mas é como a palha. Deixa eu ler melhor aqui.
mas é como a palha que o vento dispersa. Olha essa comparação, irmãos. Olha a diferença entre uma árvore cheia de vitalidade, cheia de vida, frutificando. É essa árvore que nós vimos aqui no texto. Ela está plantada junto a ribeiros de águas. Ela é saudável. As suas folhas são verdejantes. E ela dá o seu fruto no tempo certo. É um modelo de árvore que o salmista escreve. Aí ele faz uma comparação com os ímpios. Mas o ímpio, ele não é nada. Ele é como uma palha seca que qualquer vento leva. Não tem substância, não tem peso, não tem semente, não tem expectativa de frutificar. Não tem como dar certo se escolhe o caminho da impiedade. Não tem como prosperar se escolhe o caminho longe da presença de Deus. É uma comparação muito diferente. Muito diferente. E eu gosto do Salmo 73, deixa eu ler aqui para vocês, alguns versículos do Salmo 73, se você puder abrir a sua Bíblia. Porque tem muita gente que está sendo enganado pela ilusão da prosperidade dos ímpios. Tem crente que está invejando a vida do ímpio, achando que ele realmente é abençoado e não você, por ser um justo, justificado pelo Senhor. Tem gente que está invejando os bens materiais daqueles que são corruptos, daqueles que são prostitutos, adúlteros, mentirosos. No Brasil, infelizmente, a gente tem que quebrar essa maldição, sabe, no senso comum do brasileiro, que o crime compensa, que os enganosos se dão bem na vida, que os mentirosos prevalecem. Isso é mentira. E o Salmo 73 vai nos dizer algumas coisas, olha só. Sem dúvida, Deus é bom para os bons de coração, mas quase o deixei escapar, quando deixei de ver a sua bondade, porque estava olhando para o outro lado. Deixa eu mudar a versão aqui dessa Bíblia, rapidinho. Ok. Versículo 2. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos. Versículo 3. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como colar e a violência que os envolve como manto. Deixa eu pular aqui. Aí versículo 14. Versículo 13, olha o salmista dizendo: com efeito, inutilmente, olha a mentira do diabo, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Versículo 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã sou castigado. Versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Agora o ponto de virada do Salmo, versículo 17 diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista estava iludido, achando que valia a pena seguir o caminho dos perversos, que eles prosperavam, que eles não tinham doenças, que a família deles era melhor. Ele estava iludido com isso. Versículo 17 diz: até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na presença de Deus, aí os olhos dele se abriram para a verdade. Aí ele começa a declarar: tu certamente, falando para Deus, os pões em lugares escorregadios, os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim o Senhor, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. E ele continua dizendo, ele termina o versículo 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor ponho o meu refúgio. Quantos pode dar um aplauso bem forte ao Senhor? Irmãos, não vale a pena. A prosperidade dos ímpios é ilusão. Começa a ter uma vida de gratidão, começa a ter uma vida de louvor, começa a ter uma vida de adoração, começa a seguir os caminhos do Senhor.
Porque, para terminar aqui no versículo 6, versículo 5 e versículo 6, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, o pecado não compensa. Não vale a pena pagar o preço pela injustiça. Eles não subsistirão no dia do juízo. Eu quero dizer que Deus, Ele vai vingar toda injustiça com seu juízo. Tudo que está acontecendo ao nosso redor, na nossa cidade, na nossa nação, estão claros diante dos olhos de Deus. Esse roubo, esse assalto na pensão e aposentadoria dos idosos da nossa nação estão claros diante de Deus. Não pense que isso vai passar desapercebido ou despercebido. Não pense que as pessoas estão presas hoje injustamente por causa de uma justiça parcial e corrompida. Tudo isso vai ser julgado diante do trono de Deus. O salmista diz: eles não subsistirão no dia do juízo. É por isso que a Bíblia fala que para quem mais é dado, mais será cobrado. A Bíblia fala que Deus vai julgar os reis das nações. Todas as pessoas estão investidas de autoridade, Deus vai julgar. Nós passamos um tempo aí, 1 ano, 2 anos atrás, orando pelo Brasil, jejuando, fazendo atos proféticos. Parece que deu errado. Não deu errado. As nossas orações estão e foram recebidas no trono de Deus como incenso. E Ele vai derramar esse incenso sobre a terra como justiça e juízo. Vale a pena orar. Vale a pena buscar. Vale a pena ficar do lado certo da história. No Salmo 2, olha aqui. Salmo 2, versículo 2, 4, 10 e 12. Os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Beijai o filho, para que não se ire e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a sua ira. Tem pessoas que acham que Jesus, Ele continua sendo o Cordeiro perfeito que foi morto. Ele foi isso no propósito de substituir os nossos pecados e pagar o preço por eles para nos salvar. Mas a Bíblia fala que quando João, ele olha quem estava sentado à direita do trono, e ele começa a se comover por ver aquela visão e ver que os livros estavam fechados, estavam selados. E ele começa a chorar porque ele achava: ninguém pode abrir esses selos. Aí vem uma voz, aí vem um anjo enviado do trono de Deus, fala: João, não chore, porque aquele que é digno de abrir o livro, o leão da tribo de Judá, ele vai fazer isso. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele vai julgar nações. Ele vai julgar o Brasil. Ele vai julgar as autoridades da nossa nação. Mas eu quero estar no caminho da justiça. Eu quero estar servindo ao meu Deus. Eu quero estar longe do caminho dos pecadores, da mesa e da roda dos escarnecedores. Eu quero estar meditando na lei do Senhor e olhando e observando a minha vida, para que em algum momento, pela graça, eu seja agradável a Ele. E terminando, o caminho dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ficar de pé, amados. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Provérbios 4:18, mais uma vez a Bíblia, a mensagem. Os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Diga assim: quanto eu mais vivo, mais eu vou brilhar. Amém ou não amém, pessoal? Diga: quanto eu mais viver, mais eu brilharei. Mas o caminho da injustiça é escuridão cada vez maior. O injusto não vê nada, tropeça e cai, mas nem sabe em que tropeçou. Nas versões mais tradicionais diz que o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando
mais e mais até ser dia perfeito. Meu convite para você nessa manhã é você sair dessa rota de destruição que o salmista nos alerta. Você não tem que andar mais no conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores. Você que é crente, você precisa sair dessa rota. Eu falo isso com compaixão. Tem muita gente achando que, sabe, o evangelho mudou, que o evangelho é coisa light, é tranquila, é a super graça. Eu vou pecar a vida toda e no final eu vou ser salvo. Irmãos, não se engane com isso. Isso é um conselho de ímpios. A Bíblia é clara sobre isso. Você quer felicidade, contentamento, quer ser bem-aventurado, não ande nesse caminho. Não tente se iludir. Não tente ouvir outras vozes que não sejam as vozes de amor, mas de correção da palavra de Deus. Você que nessa manhã veio pela primeira vez aqui, essa palavra é para te chamar para perto do Senhor. É para te colocar no caminho da salvação. É para te tirar das maldições e do pecado que traz sofrimento à tua vida. O caminho está aberto. Jesus abriu o caminho que leva a Deus. E nessa manhã, se você quiser entrar por esse caminho, basta você dizer sim para o Senhor. Basta você abrir o teu coração e falar: Deus, eu quero entrar pelo caminho da salvação, eu quero entrar pelo caminho da paz, eu quero entrar pelo caminho da alegria, eu quero entrar pelo caminho da prosperidade verdadeira, eu quero entrar pelo caminho da bênção, porque eu não estou nesse caminho, você sabe que não está. Muito bem, queridos, que palavra poderosa. O nosso querido pastor Luciano ministrou essa mensagem, devocional no Salmo 1, e eu creio que essa mensagem falou ao seu coração, onde você realmente foi tocado pela palavra poderosa do Senhor Jesus. E se você que está na sua casa, você que está em outra cidade, talvez em outro lugar do Brasil, ou em Santarém mesmo, nós queremos conhecer você. E se você também quer fazer uma aliança com Jesus, entre em contato conosco. Nós temos diversos links fixados aqui na nossa barra, aqui embaixo no nosso canal. E você pode entrar em contato conosco através das redes sociais ou deixar uma mensagem no chat que você realmente quer servir Jesus, que é tão maravilhoso viver essa experiência incrível. E se você deseja repetir essa oração comigo, repete agora aí em nome de Jesus. Senhor Jesus, nesse momento eu abro meu coração e eu te recebo como Senhor da minha vida. E a partir de hoje eu te servirei para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Que maravilha, que decisão incrível. Se você fez essa oração comigo, tenha certeza da sua salvação. Entre em contato conosco, nós queremos conhecer você, queremos visitar você, queremos integrar você na nossa igreja, nossas células, e queremos pastorear você e toda a sua família. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que você tenha uma excelente semana, em nome de Jesus. Tchau.